Oi, galera! Eu sou Esther Coutinho. Eu sou Vikeiko e nós somos o canal Prismas. Quanto tempo, Esther? Pois é, a gente tava meio sumidinha, né? Então, galera, a gente chegou a dar uma pausa, mas não era uma pausa definitiva. Eu fiquei doente, fui viajar e a Esther está terminando a faculdade. Daí acabou que não tava conciliando as coisas, não tava dando. Só que, porém, entretanto, todavia, né, a gente Sean Combs não deixou a gente ficar parada, né? A gente foi obrigada a vir aqui comentar sobre esse... Como a gente gosta de uma fofoca. Comentar sobre esse caso aí. E isso mistura tudo, cultura pop, mistura com true crime, mistura com... Até terror, né? Que é assustador, né? E teorias da conspiração. E teorias da conspiração, exatamente. Não, é terror mesmo, gente. Só que é um terror real e é pior ainda. Mas então, Esther, vamos começar? Vamos lá. A gente voltou, né? E vamos falar do caso Didi. Sim. E a gente voltou agora, gente, pra ficar, entendeu? Pra ficar. Talvez a gente diminua a quantidade de vídeos, mas ainda é uma coisa que a gente tá debatendo, então é isso. Mas voltamos. E tamo aí. Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy, Didi e um monte de coisa aí. Ele se nomeava várias coisas, né? Porque não basta ser maluco, você tem que ter vários nomes também, porque você é exatamente isso, maluco. E não só. Trocar nomes também para, às vezes, abafar casos que aconteceram e desassociar uma coisa da outra, uma pessoa da outra. Que é a mesma pessoa. Que é a mesma pessoa, no caso. Vamos lá, gente. Como começou todo esse rolê aí do Didi sendo preso e tudo mais? O Didi, ele é um rapper muito famoso, magnata da indústria musical, né? Do hip hop, né, principalmente. E ele era muito conhecido por dar festas muito polêmicas. Sim. E muito extravagantes. Muito extravagantes. Mas até então... tanto que até, tipo, grandes premiações chamavam ele pra fazer as festas, porque as festas dele eram muito boas e tudo mais. Ele fazia os afters, né? Isso, os afters parties, esse tipo de coisa. Porém, no ano de 2023, agora, final do ano passado, sua ex-namorada de 10 anos, a Cassie, que é uma cantora também, ela denunciou ele por agressão física, abuso sexual, todo tipo de palhaçada. Coisa, tudo isso, exatamente. E, bom, achando que não ia dar em nada, eles fizeram um acordo, tudo, e ok. Só que as pessoas começaram a saber dessa denúncia. Porque foi público, não foi privado, né? Quando você deixa alguma coisa pública, outras pessoas podem ver e... E nos Estados Unidos tem isso, você consegue consultar sobre os processos que estão em andamento, né, tudo, você consegue ver tudo isso lá. Eis que era uma fagulha. Caiu no mato seco. E o que aconteceu? Outras pessoas começaram a denunciar. Pegou fogo, gente. Então, começaram a aparecer muito mais denúncias. Mais de 300 denúncias hoje. Hoje é mais de 100, não é? 100 e pouco, 120 denúncias. A princípio foi 120 denúncias. Essas pessoas começaram a denunciar pelas mesmas coisas que ela, principalmente. E então apareceu um vídeo muito forte, né? Um vídeo muito... É um vídeo de 2018. Em que aparecia ele num hotel junto com essa ex-namorada, a Cassie, ele agredindo ela fisicamente. E agredindo, tipo, assim, muito mesmo. Assim. A pessoa, ele saiu de toalhinha, não tava nem preocupado. Uhum. Por que ele não tava preocupado, Steph? Porque ele é rico, né? Ele pode comprar. Exatamente. E foi isso que ele fez. Ele pagou o hotel pelas gravações. Mas alguém provavelmente deve ter pagado mais. Ah, sim. Ou alguém deve ter colocado ali, copiado num pendrive, e falei, isso daqui ainda vai me servir ainda. Exatamente. E foi o que aconteceu. E daí que começaram a rolar os boatos sobre isso, que o Didi dava as festas normais,
normais, né? E depois de um Depois certo da horário, 1h da manhã. das 5, se não me engano, Assim, mas só que depois da 1h as crianças iam embora. as crianças iam embora. Depois das 5 da manhã, Acontecia os... ficava só os VIP do VIP do VIP do VIP, gente. Os VIP mesmo dele lá. E aconteciam as freak-offs, né? Que eram festas regadas de muita droga. Que eram freaks mesmo, gente. Muita droga, muito... tinham Abusos. Eles contratavam garotos e garotas de programa. Existem denúncias de tráfico de pessoas. E isso tá estourando, né? Esse assunto, na verdade, ele é um assunto que ele não vai acabar muito cedo, porque envolve muitas pessoas conhecidas, famosas, importantes, enfim, de N segmentos. E não só a Cassie começou a repercutir alguns assuntos Pessoas que já começaram tinham, a ligar com ele, né? Assim. Porque já tinha pessoas que tinham denunciado, tipo, meio que, não Sim. a polícia, mas já tinham denunciado, né? Mas que não... As pessoas falavam, ai, nada a ver, ai, que maluca. Mas um ex-segurança dele já deu uma entrevista e falou, ele tem contatos muito quentes. Na política, na CIA, né? Eles invadiram a casa dele, né? Assim, com mandato, né? Não é que invadiram, não foram lá, vamos lá invadir aqui. Foram lá com mandato de busca e apreensão na casa dele. E pra acontecer essa operação, ninguém ali sabia. Nenhum policial sabia a casa de quem que era. Porque se soubessem a casa de quem, podia vazar e podiam boicotar aquela operação. Então, fizeram tudo muito amarrado, pra ser bem de surpresa. Só descobriram que era a casa dele quando viram os filhos mais novos dele lá. Aí descobriram que era a casa dele, mas aí já tava rolando. Já prenderam ele porque encontraram drogas, armas, gravações, muitos HDs com fitas assim, de anos, gente. Não e o mais engraçado, talvez, seja que é os olhos de bebê. Os mil olhos de bebê. Mil olhos de bebê. Gente. Não é que a gente fala que é engraçado, porque, tipo assim, a pessoa tinha 1000 frascos de olhos de bebê. E a pessoa que tá defendendo ele falou que era porque ele ia no mercado e gostava de comprar coisas que é cultura americana. Em grande quantidade. Só que a gente sabe que não, né, gente? É muito suspeito. E bom, rola aí na boca miúda, né, de que na verdade ele tinha toda uma operação. Assim, o que eu quero dizer assim, ele ia fazer festas em um hotel, já tinha gente dentro daquele hotel para providenciar esses olhos, tudo, deixar tudo no jeito. Então, assim, era realmente uma cadeia de problemas, né? Não, sim. Realmente. Então, e agora começam as teorias, talvez? Começaram a linkar, né? Depois que ele foi preso, começaram a linkar ele a muitos outros casos, que aconteceram. De décadas, né? Assim. Sim. Mas, tipo assim, gente, tudo não passa de teorias. Até o momento, tudo que a gente sabe é que ele foi preso agora em setembro, porque encontraram armas, drogas e as fitas dentro da casa dele. Sim. Isso é o que a gente sabe. Agora, isso é o que é agora fato. A gente vai entrar nas teorias. Nas teorias que estão rondando esse caso. Porque, tipo assim, o Didi, ele é, né, que nem a Vivi falou, ele é conhecido desde os anos 90. Sim. Ele foi uma das principais... Ele é um dos principais nomes que tem. Nome na indústria, inclusive por conta da... Ai, como que é? Da gravadora que ele abriu. Bad Boys, tudo. Então, ele é um dos grandes nomes, né? A gente pode começar falando por... Então, ele começou a carreira dele na Motown, né? Motown. Que, bom, é conhecida por ter tido muitos artistas, principalmente afro-americanos, de muito renome, né? Pessoas muito grandes, inclusive o próprio Michael Jackson, assim. Sim. Os Jackson 5, se eu não me engano. E, bom, ele começou como estagiário. E rola um boato, a teoria, né, assim, a suspeita de que
ele começou a ter um caso com o vice-presidente ou o presidente da gravadora, que meio que ensinou a ele fazer todo esse esquema. Tudo que ele Todo esse esquema. tudo Na que ele verdade, apontou. é como se fosse uma pirâmide mesmo, gente. Assim, a pessoa que tá aqui no topo, ela vai ensinando a pessoa que tá abaixo dela, pra depois essa pessoa ficar no topo. Enfim, é uma escadinha, assim, que... de terror mesmo. Segundo, foram eles que ensinaram a ser quem que ele é hoje. Não, e fazer o que faz, tudo. Isso, exatamente. Porque tem escândalos de pedofilia, assim, muito forte, envolvido há muitos anos. A gente não tá falando de agora, a gente não tá falando dos anos 90, a gente tá falando de muitos anos. Então, assim... E a gente sabe que é uma indústria muito suja. E sempre rolou esse boato de que, nossa, pra você... Assim, tanto na indústria da música quanto na indústria do cinema, que pra você crescer, tinha o tal do teste do sofá, enfim, você tinha que... Ainda mais você sendo mulher, né? Principalmente com as mulheres aí, com os grandes nomes da música. Então, mas com homens também acontece. Não, sim, com homens só que também. com homens é mais velado. Por quê? Bom, que dizem que, na verdade, o próprio Didi, ele... É bissexual, né? ele gosta muito de ter relações com homens. Mas dizem, né? Não tô aí afirmando nada. Eu não vi nada, eu não sei de nada. Mas é basicamente isso, né? Ele já veio de um meio, de um lugar que fazia esse tipo de coisa, e quando ele criou a gravadora dele, ele acabou replicando as mesmas coisas que aconteciam. Inclusive, esse presidente da Montal que ajudou ele a abrir a gravadora Bad dele. Boys, né? Bad Boys Record. E, bom, essa gravadora, e tanto a gravadora quanto ele, são de Nova York, que é a costa leste. Isso. Calma aí, gente, tem que me situar geograficamente. Leste, isso. Costa leste dos Estados Unidos. E eles tinham, nos anos 90 ali, eles tinham uma treta com a costa oeste, que seria a parte de Califórnia, Hollywood, essas coisas assim. Sim. E aí entra uma das teorias que começou a surgir e que agora tá começando a ganhar muita força, que é que ele é o responsável, o mandante, né, da morte do rapper Tupac. Tupac, eu nunca sei falar. Tupac, eu não sei falar o nome dele, não. Tupac, sim, que era da costa oeste. Que na verdade ele era da costa leste, ele era de Nova York também, só que ele criou fama e se fez na costa oeste. Isso. E no final da vida dele, ele tava já realmente muito ligado à costa oeste. É porque e ele também tava... Desculpa. Mas ele também alimentava essa guerra, né? Assim, sim. A gente tem que lembrar disso. E, gente, só um adendo, tá? Não existe ninguém, assim, tão inocente, tá? Porque o próprio Tupac tinha vários crimes na Até porque, exatamente o que você fala, o hip hop em si, ele começou muito com esse negócio de gangue, entre rivalidades de gangue. Então, teoricamente, o Tupac, ele era de uma gangue e o P. Diddy era de outra, né? Que na verdade o Tupac, assim, ficava uma rivalidade entre ele e o Notorious Big, né? Que eram os dois rappers mais famosos da época. Os mais poderosos da época. Que, inclusive, no começo eram amigos e tudo mais, mas daí, por conta de um atentado que aconteceu com o Tupac, que ele saiu vivo, o Tupac começou a achar que tinha sido o Big que tinha tentado matar ele já outra vez. E daí, por isso que começou toda essa treta, todo esse bololô aí. E o Didi entra aí nesse meio atentado. Porque ele era ele que tinha chamado o Notorious Big pra participar da Bad Boys? Bad Boys. Não, mas desse atentado aí também. O Didi disse que tava lá, né, junto com o Notorious Big. E daí, essa é a primeira grande teoria, que agora, na verdade, como eu falei, que ela tá ganhando uma repercussão maior, porque, bom, tá saindo notícias de que a família do Tupac tá querendo reabrir o caso pra ver se conseguem ligar o Didi, pra ver se ele realmente é culpado, já que tem o tio do assassino dele falou que foi pago uma... Opa, só um dia. Desculpa. Então, o tio do assassino dele
confessou que recebeu $1 milhão pra acabar com a vida do Tupac. Exatamente. Então, aí estão querendo, a família dele agora tá querendo reabrir o caso quase 30 anos depois da morte dele. Sim. E aí ficou também muito estranho, porque o Notorious Big morreu logo em seguida. E todo mundo fica falando, mas como assim? Se ele era parceiro do Diddy, então o Diddy não tem nada a ver. Foi, né? Mas era uma pessoa que tava ganhando muita fama, né? Não só, na verdade, o Tupac ganhou muito dinheiro depois que morreu. Então, a teoria diz que o Diddy encomendou a morte do Notorious Big também, porque pra ele vender mais coisa, ganhar mais dinheiro depois que ele morre. E depois de morto também, ninguém vai atrás do seu direito, né? Sim. Direito. Não, e sem contar que exatamente depois da morte do Big, o Diddy começou a ganhar muito dinheiro com o nome dele? Com o nome dele. Sim. E, tipo, ganhava até pouco tempo atrás muito dinheiro com o nome dele. Então, foi uma Então, coisa por isso de dinheiro. que rola a suspeita de que ele esteja envolvido, sim, com a morte também do Notorious Big. Exatamente. Outra teoria que ficou muito famosa agora, também, revivendo tudo, é a morte da cantora Aaliyah. Ah, sim. Cantora e atriz, né? Mas é que daí, tipo assim, é que nesse caso, agora é uma opinião minha, eu acho que tem muito mais a ver com o Jay-Z do que o próprio Diddy, essa teoria da Aaliyah. Sim, mas eu acho que... Não, pode ser que eles sejam comparsa, é isso que eu falo. Eu acho que o Jay-Z chegou onde chegou por causa do Diddy. Sim. Hoje talvez ele seja acima ainda, né? Seja até mais poderoso que o Diddy. Sim. Só que ele começou depois. Sim, ele veio abaixo do Diddy. O que eu quero dizer é... Será que o Diddy já não tinha os caminhos pra ele fazer isso? Pode ser que sim. Já que rola também um boato de que o Jay-Z, ele era apaixonado por ela. Pela Aaliyah. E o seu sócio, e até então melhor amigo, Dash, também. Só que ela acabou optando por ficar com o Dash. E foi uma morte muito estranha. Sim. Ela era cantora, né? E ela era produzida por eles. Até então. Como era o nome da gravadora? Era Bad Boys? Não, era Fellas, não sei o que Fellas. Eu não vou lembrar. Que é do Jay-Z, né? Que era Jay-Z com Dash. Que eles abriram essa gravadora pra lançar o Jay-Z, porque nenhuma outra queria lançar o Jay-Z. Então esse amigo dele falou, não, então vamos abrir a nossa própria e a gente lança. Dando certo, a gente pega outros artistas e começa a produzir outras pessoas. E deu certo, de fato. E, bom... Essa cantora, ela já estava ficando muito famosa. Ela já era meio que a promessa de ser a mais top daquela geração. Porque ela já fazia filmes, músicas. Inclusive, depois eu descobri... Comercial, um monte de coisa. Depois eu descobri que eu já assisti um filme dela quando eu era criança. Eu nem sabia que era ela. Sim. Enfim. E ela estava gravando um videoclipe. Se eu não me engano, gravaram na Califórnia. Não gostaram? Não gostaram, por algum motivo. E mandaram ela para as Aí falaram, a gente tem que ir vamos para ali pro Caribe ali. Beleza, aí foram. Gravaram. Conseguiram adiantar a gravação, gravaram em tempo recorde, né? E eles queriam voltar antes. Só que o avião não estava preparado para voar. Então, né, até dizem, né, que o Lenny Kravitz mandou um avião dele pra buscar ela e a equipe dela, tudo assim pra... Mas de algum jeito, os produtores dela, o pessoal dela foi no avião desse cara e mandaram ela ir em um outro avião. Ela e acho que mais alguns dançarinos, assim, tipo... Gente, pessoas descartáveis pra eles. Uhum. O avião mal levantou voo, caiu, morreu todo mundo. Então, é uma morte muito estranha, né? Ficou uma morte muito suspeita. Todo mundo ficou tipo... Tá... Sim. Até porque depois que ela morreu, né? O outro grande nome que apareceu foi a Beyoncé, que estava estava ali num trelelê ali, com nada oficial, até porque ela era menor de idade. Teorias, tá, gente?
ela era menor, mas já tinha um trelelê ali que... Enfim, e depois disso, o próprio Jay-Z deu um jeito de tirar o amigo dele da jogada. É que eu acho que vale a gente ressaltar. A Lia, ela começou muito nova na música. E quem foi a primeira pessoa que acolheu ela foi O R. Kelly. Isso, que é uma pessoa... Que é outro condenado também. Condenado por crimes hediondos. Exatamente. Eles tinham um relacionamento... quando ela tinha 13 anos, né? Aí ele casou com ela quando ela tinha 15, mas falsificaram o documento alegando que ela tinha 18. E ele era, tipo, 10 anos mais velho que ela. Ele tinha 27, eu acho. Então, tanto que um dos crimes que comprovaram dele foi a própria pedofilia, né? Então, assim, vejo ele já... Sim, e daí ele... hoje em dia ele tá preso, né? Pelos crimes. E ela acabou falando sobre todos os abusos que ela sofreu por ele para o namorado dela. O Dash. E o Jay-Z acabou sabendo porque eles eram melhores amigos. Eram melhores amigos. O Dash achava isso, né? Não, e ele mesmo disse que pra ele... A gravadora deles lá era uma coisa de amizade mesmo, ele fez por amizade. E pro Jay-Z sempre foi dinheiro, gente. Sempre foi dinheiro. Exato. A própria Jaguar Wright lá, ela fala que se tiver $1 e, sei lá, a mãe dele, ele tá com a mãe dele não foi pra pegar $1, assim, então... Sim. Que essa é uma pessoa muito importante, viu? Essa mulher é muito importante aí. E 6 meses depois que a Lia morreu, o Jay-Z lançou um álbum inteiro em parceria com o R. Kelly. Que era o cara que tinha abusado dela e feito todas as coisas ruins com ela. E isso foi a gota d'água pro Dash. Ele falou, não é possível. Sim, e sem contar que o Jay-Z, ele programava reuniões onde o Dash não foi sabotando, tava. Foi sabotando o Dash. Daí até uma hora que o Dash falou, não quero mais essa porra. Fica tudo com isso, porque eu vou me embora. Tanto que eu quero fazer outras coisas. Tanto que ele foi produzir filme, ele queria trabalhar mais com essa área. Mas não muda o fato de que foi uma punhalada pelas costas e que aí a morte ficou muito suspeita. E nessa, o Jay-Z já tinha uma relação com o Diddy. Sim, exatamente. E mais ou menos nessa época também, até então Puff Daddy, né, que ele era o Puff Daddy nessa época, ele namorava a J-Lo. E... teve um caso em uma balada, que eles foram comemorar alguma coisa em uma balada. Eles acabaram brigando. Ele deu tiro em alguém com uma arma alto, tudo. E daí quem pegou a arma, quem saiu com a arma dele foi a J-Lo. E daí eles foram presos, mas daí, tipo, abafaram o caso, eles pagaram uma fiança e todo mundo saiu de boa, suave. Mas ficou muito estranho isso daí. E depois disso, foi depois desse incidente, né, desse caso, que ele mudou o nome dele de Puff Daddy para Diddy. P. Diddy. Que é Diddy, dizem aí, né? Que é por causa do Diddy. Mas que é por causa do Diddy Mocó. Mas eu acho que não, acho que nada a ver. Até porque eu acredito que seja assim, porque ele diz que a família dele veio da Angola, e a gente sabe que na Angola se fala português também, e que tem muitos programas do Brasil que são exportados para lá. Isso é um fato. Só que alguns dizem que a mãe dele é angolana. Não, a mãe dele é americana. Eu já dei uma olhada nisso. Mas pode ser que a família da mãe dele, tipo a avó dele, seja angolana, alguma coisa assim. E nessa... tá. Sei lá, o Diddy Mocó não ia dar uma entrevista pro Jô Soares falando isso do nada. Mas sei lá, podem ter mentido pra ele também. Não, isso aí não faz sentido nenhum. Ele soltar essa assim de graça. Assim, nossa, tava lá nos Estados Unidos, aí eu conheci o cara que falou, queria me conhecer por causa do meu nome, falou que colocou o meu nome nele. Tá, sei lá. Faz sentido sim, porque realmente a gente sabe que os Trapalhões fizeram muito sucesso nos anos 80, 70, 80, ali, 90. E faz muito sentido, né, ter essa ligação da família do pedir de ser de origem angolana e falar português também. Tá, tudo bem. Não, acho justo, mas sei lá, acho que... Não sei, também. É especulação também. Não é especulação, isso foi dito pelo Renato Aragão. Isso não é especulação, porque isso é um fato que foi dito por ele. Agora, se ele inventou isso do absoluto nada, aí já é um problema dele com ele mesmo. A gente tá repassando aqui o
que ele falou. Isso Sim, foi sim, dito sim. pela boca dele mesmo, então, gente. Não, sim, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Não dá pra negar uma coisa que o próprio disse, né? Sim. Mas enfim, hoje a gente parou na J-Lo, né? É. Só que antes da J-Lo, o Diddy, ele foi casado com uma mulher chamada Kim Potter. Potterman, né? É. Que foi a primeira namorada dele, acredito eu. Na verdade, que ele conheceu desde a época da Montal. Ela era secretária do presidente. E quando ele saiu da Montal pra abrir o Bad Boys, ela era uma das sócias. Na verdade, foram 5 sócios que abriram. Que até a própria Jaguar Acha muito suspeito. fala que dos 5, 3 morreram e um teve uma quase morte, mas sobreviveu à morte. E o único que tá, tipo, 100% até hoje é o Diddy. Então fica muito suspeito. Sim. E a maior suspeita de tudo é a morte da Kim. Que na época devia ter por volta dos seus 40 anos. Uma saúde impecável. E de repente, do nada, ela apareceu morta por pneumonia. Isso é o que o óbito dela diz, né? O atestado de óbito. Porém, né? Como que é aquelas pessoas? O médico legista. O médico legista, ele apontou, quando ele foi investigar, ele apontou que no corpo dela tinha substâncias estranhas. Venenosas, estranhas e tal. Tanto que depois disso, esse legista acabou morrendo também. E o outro legista falou que ela morreu de pneumonia. E o policial que estava acompanhando também apareceu morto também. Então é muito suspeito. É suspeito. E nessa época ela tava pra lançar um livro contando todas as coisas. E ela morreu antes de lançar esse livro. Então... Só que, aparentemente, o que ele não sabia é que ela já tinha mandado a primeira versão do livro para os melhores amigos dela. Sim. E que vai lançar esse livro. E vai ser babadeiro. Então, mas eu vi alguma coisa falando sobre isso, que alguns familiares dela falaram que, tipo, ai não, porque ela não mandou esse livro pra ninguém, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo que sair dela não é dela, foi outras pessoas que escreveram, tipo, então meio suspeito. Meio suspeito, exatamente. Muito suspeito. Enfim, isso. Se sair, eu vou ler. Bom, depois dela, aí teve o caso da J-Lo, que na verdade, até hoje os dois se amam, né, assim, tipo, falam que ele tipo só assim, tece elogios pra ela, e ela só tece elogios pra ele. Então, é que todas as pessoas que namoraram a J-Lo ou casaram com ela, sempre falaram muito mal dela depois. Porém, a única pessoa que nunca falou mal dela foi o Diddy. Então, sim, a gente começa a achar muito suspeito. É muito estranho. E ela também fala muito bem dele. Fala muito bem dele, exatamente. Então a gente não sabe, né, o que é verdade ou não, mas Pois é. Suspeito, muito suspeito. Suspeito é pouco. Tanto que a Kim Potterman, né, ela tem um filho, né, que não é do Diddy, mas quem cuida dele é o Diddy, né, que é um filho mais velho dela. Quem tem a guarda dele é o Diddy. É o Diddy. E aparentemente criou muito bem também. Tu não fala que ele é pai mesmo, assim, ele cuida bem dos filhos dele. Não, sim, tudo bem, mas é que eu já vi também algumas coisas dizendo, inclusive acho que tem até um processo que está sendo aberto, que um dos filhos dele, acho que o mais velho, de 26, que eu não sei se é só o filho da Kim ou se é filho dos dois, que ele também já foi acusado de abusar uma mulher. Bom. Mas, né? Mas aí, minha filha, você... Filho de peixe não é crustáceo. Tá, assim, diga com quem tu andas que eu direi que é. Né? É verdade. É exatamente isso. E daí, todas essas teorias, tudo, né, acabaram também tomando muita proporção por conta da Jaguar, né? Jaguar. Que é uma mulher que aparentemente trabalhou tanto com Jay-Z quanto ela é uma rapper. Isso. Trabalhou com o Jay-Z, ela fez muitas parcerias com o Jay-Z, tudo assim, e ela conhece muito bem eles. E ela começou tipo, tem vídeo dela muito antigo, dela já falando. Só que todo mundo, assim, ela é louca. Todo mundo até porque o trejeito dela dos vídeos, você fala, não bate bem mesmo, tal, mas aparentemente tudo que ela falou anos atrás está sendo provado hoje. Então, assim, hoje eu comecei a seguir ela também nas redes sociais, porque é uma diva. Sim, ela que tá denunciando, meio que denunciando todo mundo, né?
Inclusive, ela deu uma entrevista recentemente em que ela falou muito do Jay-Z e inclusive da própria Beyoncé. Da Beyoncé, exatamente. Ela falou que a família Carter são monstros. Eu não duvido. Eu também não, gente. Desculpa. Fala que... eu gosto muito das músicas da Beyoncé. Ela fez a minha adolescência, isso é um fato. Gente, nasci no começo dos anos 90. Assim, eu cresci ouvindo assim, esse R&B na época que passava no Disque MTV, TVZ, uns negócios assim. Eu acompanhei tudo isso daí. Então, ok. Mas assim, se a pessoa... você separar o artista da pessoa. Da pessoa, exatamente. Tá? O que ela fez o que esse povo faz como artista, ok, é maravilhoso e realmente é inegável. Mas como pessoa, aparentemente, eles são terríveis. Exato. Mas será que não é o poder que corrói as pessoas? Não, que com corrompe certeza. as pessoas? Não, eu acredito muito nisso Eu também acredito muito. Eu não Mas, acho tipo que assim, as pessoas nascem mal. falhas técnicas. Voltamos. Acabou a bateria. Exato. A gente tava na Beyoncé. Na Beyoncé. Então. E foi isso, a gente... Senhora Carter. Você vai falar deles? É que eu acho que tem outras coisas pra gente falar. Então, segue o baile. Ou você quer deixar pra... Eu acho que eles deveriam ser os últimos, porque... Tem muita coisa também. Tem muita coisa também, Vamos continuar a pedir pra gente não perder a linha de raciocínio, certo? Então, agora a gente começa a falar sobre as festas, né? Os freak-offs, né? Que dizem, gente, que assim... que ele fazia um combo de drogas, né? Que tinha droga pra te manter acordado, tinha droga pra te manter agitado e tinha droga pra dar uma desacelerada, pra não dar aquele infarto. E o Viagra, né? E um Viagrinha pra você durar, né? A noite toda. Era um combinho. Porque o que muitos dizem é que, além de fazer tudo, o dia ele gostava muito de assistir. Por isso que ele gravava, né? Uhum. Inclusive as pessoas fazendo, né? Então. Caso das mulheres deles, gostava, na verdade, de ver. Enfim. Ele é maluco, psicopata. Doidão. Então, o que começa a teorizar agora, que a Jaguar também fica falando muito, que são as pessoas que estão envolvidas e que sabiam de tudo sobre o Diddy, né? Que a gente tem o Jay-Z e a Beyoncé, né? Que eles são muito amigos, então... BFFs. Tipo, se eles não souberem, tipo assim, mano, o que tá acontecendo, né? Tipo assim, melhores amigos, tipo assim... Não tem a gente sabe o que é. Com a pessoa e não saber o que a pessoa tá fazendo. Exatamente. A gente, por exemplo, sabe quase tudo que uma outra faz. Sim. A maioria das vezes, né? Às vezes não também, né? Will Smith, né, também sempre foi muito próximo a ele. E assim, aí começaram a rolar muitos boatos de que inclusive existiu até um caso que na verdade ele levou o próprio filho, né, para essas freak-offs. Tem a questão do Justin Bieber, que teoricamente foi iniciado por conta do Usher, porque o Usher, ele... Gente, é como se fosse uma pirâmide mesmo, uma tá? pirâmide. É tipo assim, porque eu te alicio, aí você vai aliciar a outra pessoa, exatamente. Existe o caso do Jeffrey Epstein, que também era um bilionário aí também que fazia uns negócios assim, e é muito parecido. Sim. E é isso, você pega uma pessoa que vai aliciar outra pessoa, enfim, e vira um ciclo assim, que na verdade um vai ficando preso por causa do outro. Até porque o Diddy gravava, né? Então, tipo assim, ele usava isso pra manipular as pessoas também. E aí, começa aquelas teorias que começam a passar um pouco mais... Que começa a fazer sentido? Que é a morte do Michael Jackson. Que é bem suspeita, né? É muito suspeita. Até hoje, né? Tem gente que fala, Michael Jackson morreu. Tá vivo, né? E começaram a teorizar, e assim... Agora eu vou dar aqui a minha versão pessoal, que pra mim faz muito sentido. Essa teoria. Que dizem que... Bom, o Michael Jackson ele sempre foi muito amigo da Mariah Carey. Sim. E a Mariah Carey, ela foi casada com o presidente da Sony. Que é o Monteiro. Como que é? Tony... Monteiro? Não, Tony alguma coisa. Mas não é Monteiro, não. Mas é Vou Tony. pesquisar, mas você vai continuar. E ela foi casada com ele.
E ela sofria muitos abusos também, tipo, cárcere privado, um negócio assim. E ela contava muito pro Michael Jackson, que eles eram muito amigos. E nessa, o Michael Jackson começou a travar uma guerra contra esse cara. Porque falou, não, né, esse cara é um monstro. Tem até, tipo, vídeos mostrando que o próprio Michael Jackson falando isso, que ele é um monstro e tal. Só que a Sony detentia Tinha em posse todos os direitos das músicas do Michael Jackson e tal. Então eles ficaram nessa guerra. Até a morte do Michael Jackson, eles já estavam nessa guerra, assim, ainda estavam nessa guerra. Então a teoria diz que Motola, isso, mas era Monteiro, né? eu abrasileirei, desculpa. Monteiro Lobato. Então, aí a teoria diz que o Michael Jackson também estava com um sério problema também financeiro, estava querendo, como fala, proteger seus bens. Tanto que, no caso Jeffrey Epstein, aparece o nome do Michael Jackson, que ele falou, nossa, como assim? Não, então o Michael Jackson era pedófilo? Aí falou, não, aparece porque o Michael Jackson se consultou com esse cara, ele era um consultor muito famoso de bilionário, gente. Então, assim, o Michael Jackson chegou a consultar com ele, mas não fechou o negócio com ele, fechou com outra empresa, que aparentemente começou a controlar as coisas, as finanças dele, as coisas dele lá, e contrataram uma nova equipe de segurança. Equipe essa que o próprio Michael Jackson não gostava. E o chefe de segurança era um moleque novo, de 20 e poucos anos, 20 anos. Que era chefe de segurança. Que não fazia sentido nenhum, tinha acabado de se formar em administração. E virou chefe de segurança, assim, do absoluto nada. E, bom, o que acontece é, no dia do óbito do Michael Jackson, ele tomava um sedativo, né, pra descansar pra dormir. E o médico dele que aplicava foi lá, aplicou, e foi pro banheiro pra tratar de outro caso. Ele falou que tava no telefone tratando de outro caso, de outra paciente dele lá. E nesse período em que o médico colocou o remédio nele, o sedativo, e foi no banheiro, tudo, o chefe de segurança tava no banco, né? Ele tava no banco. Só que falaram que dava o tempo certinho pra ele entrar, porque ele tinha a chave de todas as portas daquela casa, ele era o chefe de segurança. Então dava pra ele entrar no quarto do Michael Jackson, aumentar a dosagem pra dar essa overdose e sair. E falam, né? Dizem que foi isso que teria acontecido, porque ele esperou 1 hora pra chamar a emergência. Sim. É muito suspeito isso. E até que depois disso, né, esse chefe de segurança, ele ganhou um dinheiro que ninguém sabe da onde que ele tirou, porque ele era uma herança, né? Chefe de segurança, né, era pobre e era pra continuar. Ele virou o chefe de segurança, né? O chefe de segurança do Michael Jackson, no final das contas, virou o chefe de segurança do P. Diddy. Sim. O que ficou muito suspeito. A gente levantou, assim, já tava suspeito, levantou mais suspeito ainda. Sim. E todas as acusações de pedofilia do Michael Jackson, né? Vou fazer um adendo aqui, que na verdade é como se fosse uma retratação social. Né, começou a rolar também essa teoria que todas as acusações de pedofilia do Michael Jackson também foram fraudadas, né, foram forjadas pelo Tony Montola. Isso. Porque como estava rolando toda essa guerra entre os dois, entre a Sony e o Michael Jackson, dizem, né, há boatos de que o Tony Montola pagou algumas crianças que frequentavam a Neverland, né, que conviviam com o Michael Jackson nos anos 90, pagou elas para acusarem ele de pedofilia. Até porque nunca foi provado. Nenhuma pedofilia do Michael Jackson. E, na verdade, muitas pessoas já vieram dizer que não tinha isso. O próprio Macaulay Culkin já falou, imagina, tipo, não, nunca aconteceu isso. Mas rola esse boato de que esse cara pagou essas pessoas para acusarem Michael Jackson de pedofilia. E outra coisa, que também é uma teoria, tá, gente, que o Michael Jackson, ele sempre teve aquele discurso que ele queria proteger as crianças de tudo, e dizem que ele queria proteger as crianças de tudo
por conta do Diddy, porque ele já sabia que o Diddy já tinha abusado de pessoas mais jovens e que aconteciam já as Mas não só o Diddy, na verdade. Sim. Todos esses grandão dessa indústria macabra, né? Sim. Então, assim... Porque o próprio Michael Jackson sofreu muito abuso, né? Não físico, porque isso... não, isso pelo nunca pai foi dele. mas abuso psicológico, assim, Sim. tipo assim, é uma coisa muito... Ele foi tirado da infância dele, né? E ele não queria que tirasse a infância de outras crianças. Basicamente exatamente. Isso. Tanto que, na verdade, somente... Gente! Não. Pô. Voltando aqui. Na verdade, assim... Carol. Oi? Mas eu não falei nada. Falou sim. Fui eu que falei. Então, também. Ai, puta. Tu me bronca. Calma, gente, a gente tá terminando, calma. Volta. Então, diz que o Michael Jackson, na verdade, só queria proteger a infância das crianças. Sim. E tem uma curiosidade, né, nesse caso, que diz assim, a Britney Spears, ela sempre foi muito fã do Michael Jackson. Tanto que, assim, eles fizeram lá uma collab, assim, que, tipo, ela falou que foi o momento da vida dela e tal. E que, por muito, parecia que ele queria proteger ela das coisas que aconteciam. E que acabou acontecendo com ela, né? Que teve um negócio lá que o... Justin Timberlake lá, do aborto dela. Não, mas do que os pais dela controlavam as coisas. Ah, né? sim. Então, meio que parece que o próprio Michael já queria preparar ela pra isso também. Sim. Sim. Então, essa é a história do Michael Jackson envolvendo o Diddy, né? Teoricamente. É uma das histórias. Uma das histórias, né? Agora, o que vale a pena ressaltar, gente, vamos lá. A Jaguar, ela começou a falar de um monte de gente que estava envolvida, né, nos esquemas do Diddy e nas festas freak-offs do Diddy. Mas, vale a pena ressaltar de novo, gente. As festas do Diddy eram uma coisa, as freak-offs eram outras totalmente diferentes. Na verdade, eram festas dentro de festas. Eram festas dentro de festas. Nem tudo que aconteceu nas festas do Diddy era o que acontecia nos freak-offs. E provavelmente não era mesmo. Porque nem a Vivi falou. Eram pessoas selecionadas que participavam dos freak-offs. Até porque ele não podia expandir para o grande público, porque a chance disso vazar ia ser gigantesca. Só que aí também tá rolando muitos boatos, né, muitas teorias também, que, não é nem teoria, né, estão pegando coisas de filmes, de desenhos, que mostravam essas festas. Sim, que estavam tipo, pessoal, isso é uma festa, sabe? Sim. As Branquelas falaram que foi muito inspirado no caso de Diddy. O próprio Latrell é inspirado nele. Sim. Tem a questão dos leilões que rolavam. E tá rolando um vídeo agora dos leilões que rolavam mesmo na festa de Diddy. Mas eu acho que, tipo, esses leilões até aconteciam de verdade. Mas eu acho que também era uma coisa à parte dos freak-offs. Ah, não. Eu não acho que seja, tipo, a mesma coisa. Sim. Até porque... Mas no filme das Branquelas eles falam de tráfico de pessoas. Não sei se é você verdade. lembra. Eles falam, só que assim, tudo sim. acobertado ali por essas outras festas. Por eventos, de pessoas muito ricas, enfim. Sim. Só que eles retratam exatamente o caso de tráfico de pessoas. E estavam lá falando desde o começo dos anos 2000, já estavam falando. Sim, tem muito desenho também. O Simpsons também teve um episódio que falou sobre... O Diddy. Não falou sobre, falou uma festa ali que se referenciou. Sim. Mas que não fala nada demais isso daí dessa parte de tráfico de pessoas. Então. Porque eu já assisti esse episódio várias vezes. Falam que esse episódio tiraram do ar, que a Disney tirou esse episódio do catálogo, tá? Não sei se você sabe disso. Não. Falam que tirou do catálogo. Se você entrar no Disney Plus hoje, você não vai achar esse episódio. Só que eu já assisti esse episódio muitas vezes. Tem até um ganso lá que é tipo o símbolo da gravadora do cara poderosão. Engraçado. E, então, nessas de produção também, o 50 Cent tá pra lançar agora um documentário. Ele vendeu pra Netflix, né? Que ele diz que, assim, que vai colocar a boca no trombone, né? Mas, gente, eu acho que é bom ressaltar também que 50 Cent, Tupac,
o Notorious Big também não eram boas pessoas, porque estavam envolvidos com gangues e outros tipos de coisa. Não, gente, de e coisa. a gente tem que ressaltar também que essas pessoas costumam tratar o corpo feminino, principalmente, como um objeto. Exato. Então, assim... Até porque acho que o 50 Cent também já foi preso algumas vezes e por outros gente, tipos de enfim. envolvimentos, mas a gente vale lembrar que não é porque uma pessoa tá fazendo alguma coisa errada que vai cobrir o que as outras pessoas Sim. fizeram de errado. Até porque também tem o boato que o Eminem já denunciou o Diddy. Mas o Eminem é outro que também já bateu na mulher dele, então assim, Já, gente... então, tipo assim, não dá pra defender ninguém. Sinceramente, ninguém dá pra se defender. Mas o que eu ia falar? Da Jaguar, que ela tá denunciando muitas pessoas. Além do Jay-Z, que ela vive denunciando, e é uma das pessoas que ela mais está falando sobre. Que ela fala que na verdade é mais podre do Não. que o Porque- Diddy e do que o R. Kelly. Que, Sim, né? sim, exatamente. É o Will Smith, né, que a gente falou, que ele participava dessas freak-offs, que já levou o filho dele pra essas freak-offs, que ele, na verdade, ele é gay, né? Tem teorias que ele Sim. é gay e que ele só está com a esposa dele porque ele é uma pessoa famosa. Na verdade é um em Hollywood. casamento por aparências, Sim. assim, apenas. Né? E o que é engraçado também é que a esposa dele, né, a Jada, Jada, ela era a melhor amiga do Tupac. na verdade ela é apaixonada, né? Só que, Pelo assim, Tupac. era o amor da vida dela. E Eles foram pra Los Angeles juntos, eles estudaram Sim. na mesma escola. Eles eram da mesma época. Diz que ela participou já desses freak-offs também, inclusive em relações aos abusos do Jaden, né, que é o filho deles. Ela sabia também que ela e o Tupac, que ela odeia, na verdade, o Will Smith, e que ela só tá com ele realmente por conta do como se fosse um contrato, contrato, exatamente. Porque ela sabe de coisas que o Diddy pode ter feito com o Tupac, que é aquela teoria lá que o Diddy matou o Tupac. E também, nessas de denúncia, a Nicki Minaj também, né? Tá vindo aí, soltando algumas coisas. Mas ela tá mais, tipo, ela não falou nada de festas e nem nada, ela tá falando mais do Jay-Z, por conta que ele não pagou os Sim. royalties. Hollywood. Isso. Dela, quando eles abriram aqueles... Sim, uma plataforma Uma plataforma de digital. streaming de música. E que uma coisa muito importante que ela falou também é que o namorado dela, quando ele era mais novo, quando ele tinha 17 anos, ele também foi indiciado pela polícia por abuso. E ele pagou por isso, ele foi preso e tudo mais e já saiu da Ele cadeia. tinha 17 anos na época e eu acho que a vítima tinha uns 14 anos. Isso, que ele já foi pago. E ela falou, o meu namorado já pagou, Acho que é marido dela. o marido já pagou e continuam falando. Por que vocês não estão falando das pessoas que ainda não estão pagando e que fazem essas coisas até hoje? Sim. Então, tipo assim, ela Ela deu já uma alfinetada ali. Mas que mais? A Rihanna que foi traficada. foi traficada. Não, mas o caso da Rihanna também é muito estranho. Muito estranho, assim. Porque assim, tirar uma menina de 16 anos do seu país, que não é nem da sua cidade, do seu país, levar para os Estados Unidos, assim, de um dia para outro, que também eu não entendi essa, não existe visto, não existe uma burocracia para isso, não sei. Levaram a menina de 16 anos para os Estados Unidos, num jatinho particular, assim, de madrugada levaram para o escritório do Jay-Z, assim, e lá, negociou o Jay-Z lá com uma menina de 16 anos. Não faz sentido nenhum. E daí o pai dela foi no outro dia pegar um cheque De 500 mil dólares. 500 mil dólares. E outra, o Jay-Z mesmo já deu entrevista falando que ele não ia deixar ela sair de lá se ela não assinasse o contrato. O que já, gente, já é um sinal de alerta, né? Uma red flag muito grande, mas... E você viu, né, que tem um vídeo que agora bem recente com paparazzi perguntou pra ela sobre as festas do Didi, que ela falou, e ela, tipo, deu risada é e falou, loucura, isso é loucura. E daí também tem outras pessoas, como Justin Bieber, né, que boatos que ele foi... como que se fala? que ele foi abusado. Abusado, dessas festas. E quem trouxe ele foi o Usher. O que ninguém sabe, o Usher, vamos lá, por que o Usher está envolvido? Vamos contar. O Usher, ele tinha 13 anos quando o Diddy... Foi descoberto. Sim. Foi descoberto por uma outra pessoa e essa outra pessoa levou ele ao Diddy. E o Diddy apadrinhou ele e pegou a guarda dele quando ele tinha 13 anos de idade. E levou ele lá para aqueles camp lá. Acampamento, isso. Ele tinha um acampamento pra
Que nem acontece com o K-pop hoje em dia, porque o K-pop eles são levados pra um lugar pra ensinarem eles a como se comportar como idols. Meio que aconteceu Imagina isso com... como que é lá. Meio que aconteceu isso com o Usher Imagina também. aqueles coreaninhos lá, Então, que devem sofrer. então, tem muita fofoca sobre isso, a gente pode até falar um dia se quiserem. Mas, sim, aí pegou a mãe do Usher, deu a guarda para o Diddy, o que também é um absurdo, né, de uma criança, enfim. E aí parece que ele fez a mesma coisa com o Justin Bieber. Basicamente isso. Aí dizem que no clipe Yummy, o Justin Bieber tá meio que... Denunciando ou falando sobre isso. Tanto que durante o clipe, no documentário dele, mostra que ele teve, né, uma crise de ansiedade durante o clipe. Sim. Que ele passou muito mal. Aí não sabe se é porque ele tava lembrando, recordando de tudo aquilo também, que é muito pesado também, né, pra quem sofreu. Ou se ele tava com medo também de uma retaliação, de acontecer alguma coisa com ele, com a vida dele, porque ele tava meio que denunciando ali, escancarado ali. São uns tiozão de engravatado, rico, poderoso, que estão comendo a cerejinha das crianças. Exatamente. Basicamente isso. Eu acho que essas são as pessoas que mais foram citadas em todo esse Até caso. agora. Até agora. Provavelmente vai sair muito mais gente do bueiro. Porque é bueiro, porque esse povo vive num bueiro. Mas, gente, lembrando, isso todo mundo tá falando isso e a gente também... É teoria. É que nem, tipo Não, assim... não. Que não é porque fulano estava naquela festa que fulano fez besteira. Gente, porque eram festas diferentes. Um cara que tá muito envolvido também... Ashton Kutcher. Não, Leonardo DiCaprio. Também, não, calma. É um comediante muito famoso. Um moreno. Que tem até um vídeo. Não sei se você viu. Acho que você deve ter visto. É porque a gente tem um grupo no WhatsApp que fala sobre isso. Sim, só pra falar dessa fofoca, gente. Por isso que a gente tá voltando os vídeos, que é porque a gente precisava gravar um vídeo. Porque a gente tá, assim, respirando esse caso. Exatamente. Que... E a timeline hoje em dia é só isso. Como que é o nome dele? Eu esqueci. Que ele aparece... Hã? Não sei. É um moreno. Não, que baixinho. Que ele fez um filme recentemente. Tá. Não, eu sei o que você tá falando. Kevin Hart. Obrigada. Obrigada, produção. Kevin Hart, isso. Que tem um vídeo dele numa dessas festas que ele tá, tipo, cantando alguma coisa assim, e tem uma menina na banheira, acho que daí, tipo, ele começa a dar risada, e começa a falar, ai, ela está drogada, ai, não sei o que lá. Que diz que ele também é um dos mais envolvidos nesse caso, que ele é... Não, ele tava em todos, inclusive, se eu não me engano, é ele que tipo, meio que entrevista o pedido de falando do Usher também, os dois. Sim, né? sim. Dos dois. Que ele fala, já fez cada coisa que... do vídeo do cereal, que eles brigam por cereal, não sei o que lá. Eles... é meio estranho. Meio estranho, exatamente. Outra pessoa que é o Leonardo DiCaprio. Mas também ninguém sabe, porque tem fotos dele com o Didi, mas... Não, mas o próprio Didi, tipo, tem uma entrevista de um tempo atrás, que perguntaram, quem não falta, tipo assim, na sua festa? Quem tá figurinha carimbada nas suas festas, que ele fala do Leonardo DiCaprio. Não, sim. E tem o Ashton Kutcher também. E a sua esposa. E a sua esposa, a Mila Kunis, que também dizem que tem um certo envolvimento. Aí até porque... Eles tentaram ajudar um amigo deles que foi acusado de abuso de menores. Que tá preso, por isso. Que tá preso, Que foi acusado. Ele tá preso, foi condenado. Mas que ele também tava sempre junto, também... Enfim, gente. Muitas pessoas. A gente tem que entender uma coisa. O P. Diddy, ele é famoso e poderoso desde o começo dos anos 90. A gente tá falando de 30 anos. E 30 anos é muito tempo. Eu tenho 31 anos. Então, assim... É a minha vida praticamente inteira esse cara fazendo... besteira. Não, cometendo crime, gente. Sim, sem contar as pessoas que não são famosas, né? Tipo, as pessoas que eram... Que foram lubridiadas. Que ele prometia contratos na gravadora, tudo, para as pessoas irem para as festas e eles abusavam dessas pessoas. Então, assim, são criminosos, são pessoas criminosas. E com certeza vai estourar muita merda ainda no ventilador. Porque a polícia pegou um monte de vídeo e um monte de vídeo de pessoas ali nas free coffee. Então, assim, pessoas realmente compactuaram com isso. Sim. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, que
Nem todo mundo que tá nas fotos com o Didi significa que elas participavam disso. Essa é a primeira coisa que eu tenho muito importante pra dizer. Não, isso é importante. A segunda coisa, que na verdade é uma opinião totalmente minha, totalmente própria, tá, gente? Não levem Pessoal. É, pessoal, não considerem isso. Selo e estéreo de opinião. Selo estéreo de opinião. O que eu acho? Eu acho que o Didi, ele foi... Alguém denunciou ele. Alguém diz Alguém, Jay-Z, denunciou ele pra que ele caísse. porque o circo tava fechando. Porque o circo tava fechando. Sabe por quê, gente? Porque ele tinha muita gente, tipo, com ele. E isso inclui políticos, pessoas de poder mesmo. E, tipo, essas pessoas com certeza não queriam que ele fosse pego, porque queriam continuar participando das coisas que ele fazia. E também porque tem muito a perder. Esse povo tem Exatamente. muito a perder, gente. Então, tipo assim, realmente eu acho que o Didi cair foi planejado. E eu realmente acho que foi o Jay-Z Ele que serviu planejou isso. de bode expiatório pra, tipo, limpar a barra de um, vou queimar a barra de 500. Sim. É isso. E uma coisa que eu acho, o pessoal tá falando muito, inclusive a Jaguar tá falando muito que, porque o próximo é o Jay-Z. Eu não acho. Mano, eu tenho quase certeza. Se ele manipulou muito bem a situação, ele não cai. Ele não cai. E se ele cair, não vai ser agora. Vai demorar aí uns bons anos, igual aconteceu com o R. Kelly, igual aconteceu com o Didi. E se ele cair? Porque ele e a Beyoncé, gente, eles são muito poderosos. Mas se eles não caírem também, pode ser que exista aí uma mudança também de imagem. Pode ser que Jay-Z passe a ser o Sr. Carter, sabe, Sean Carter, comece a usar o nome dele, assim, porque existe essa estratégia pra desassociar Uma pessoa da outra. uma história da outra. Uma história da outra. Então, Sim. Então é isso que eu acho. Tem mais uma eu coisa? acho que é isso. Por enquanto, na verdade, assim, é o que a gente tem. A gente sempre vai voltar pra contar as histórias, viu? Porque a gente tá vivendo esse caso. Como eu falei, a minha timeline inteira é só sobre isso. Então, assim, gente, cada dia, na verdade, cada minuto praticamente tá aparecendo uma atualização. Só que, assim, muitas atualizações são também falsas. Também, né, gente? Então, assim, não vou acreditar em tudo que a gente vê. É que nem a gente falou, uma coisa que a gente falou, até aqui era o que já foi falado. Depois aqui são teorias que estão circulando na internet, que pode ou não ser verdade. A gente vai descobrir isso só com o caso. E uma coisa que a gente sabe, geralmente, quando essas pessoas são muito ricas, demora muito tempo pra resolverem os casos. Sim, porque a polícia tem que trabalhar, tem que amarrar direitinho. Senão, qualquer coisinha solta, vai tudo pro ralo. Sim, e uma coisa importante que vou dizer. P. Diddy disse que agora ele está bem e que ele está pronto para falar tudo o que ele precisa para se defender. E lembrando que ele negou tudo. Ele negou até todas agora. as acusações. Inclusive, ele negou que ele tinha agredido a namorada dele e apareceu um vídeo. Então, gente, Sim. a palavra desse homem também não é muito confiável. Mas é isso? É isso. É isso, então, por enquanto. gente. Porque Por assim que enquanto. tiver atualização, a gente vai trazendo, gente. Então, é isso. Gente, deixa o like, compartilha, comenta próximos vídeos que a gente pode fazer. Se vocês quiserem que a gente traga uma coisa mais certinha, com datas, com nomes, com... Quer dizer, a gente deu nomes, a gente não deu datas, mas sei lá, datas, qualquer coisa. É porque A gente a nossa pegada é um pouco mais podcast, mais falada mesmo. Sim. Do que explicada, mas... Sim. Mas se vocês quiserem também um vídeo sobre os K-popers, as teorias do K-pop. Aí a gente pode também trazer o caso Epstein também. Uma coisa que a gente também tá querendo falar Bem muito parecido. é os irmãos Menendez. A gente pode trazer também, porque tá bem alta por conta do comentário, né? A gente pode trazer. Então comentem aí o que vocês querem, compartilha. É isso? Eu acho que é isso. É isso, então. E eu vou deixar aqui uma reflexão. Diga. Façam tatuagens. Por quê? Porque eu... Ai, qual é o nome daquele serial killer lá? O Jeff Dahmer. O Dahmer lá, ele falou que as carnes com tatuagem eram ruins. Então, gente, façam tatuagens. Fica aí minha reflexão do dia. É isso, gente. Obrigada. Beijo. Falou.